Sejam bem-vindos ao podcast Conexão com Irlan Mello aqui na Rede Super. Eu quero te pedir para nos acompanhar nas redes sociais. Está aparecendo aí no TP a nossa rede social, o nosso Instagram. E hoje eu tenho a honra de receber aqui o pastor Daniel Alves, que é o presidente da Igreja Pentecostal de Oração, um homem de Deus, um servo, uma pessoa que está liderando esta denominação em várias igrejas, várias cidades. Pastor, bem-vindo, obrigado pela sua presença. Eu tenho certeza que a gente vai falar sobre muitos assuntos que têm a ver com o reino de Deus. Obrigado, viu? Amém, glória a Deus. Eu saúdo a todos com a gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E desde já agradeço primeiro a Deus, e a presença da nossa pessoa, da pessoa do pastor Irlan Mello. Que Deus abençoe por esse convite maravilhoso que nos concedesse. Pastor, o senhor é bacharel em teologia e administração, o senhor passou pelas águas aos 13 anos de idade, é um dos pioneiros aqui da Igreja Pentecostal de Oração, que desde 1952, no estado do Rio de Janeiro e também do Espírito Santo, começou essa tarefa através do missionário Peixoto, e esta igreja tem impactado quantas e quantas ovelhas, quantas e quantas pessoas. E eu pergunto para o senhor, para a gente começar esse bate-papo, como foi, pastor, a sua conversão? Como que o senhor encontrou Jesus ou como Jesus te encontrou? Pela graça de Deus, a gente estava em um dos trabalhos da Igreja Pentecostal de Oração, nascido no Evangelho. Meu pai já era pastor, nessa época dessa própria igreja, Igreja Pentecostal de Oração. Mas a minha conversão se deu quando meus dois irmãos, irmã e irmão, gravando realmente um LP na época, há muitos anos atrás. Na época do LP ainda. Na época do LP. E aquilo me tocou profundamente, que eu deveria fazer ou ser usado na pessoa do Senhor Jesus Cristo por alguma coisa a trabalho como servo de Deus. E isso me tocou e eu me interessei, na verdade, em direcionar ao líder da igreja, na época, missionário Antônio Neves, para que pudesse passar pelas águas. E assim aconteceu. Para a glória de Deus, logo passei pelas águas e, graças a Deus, aí começou. E o senhor já tem quantos anos de batizado? 49 anos de batizado. 49 anos. Glória a Deus. Para a glória de Deus. São muitos anos. E aí o senhor, naquele momento, o senhor 13 anos de idade, começou a desenvolver o seu dia a dia na igreja, participando das coisas da igreja. Como surgiu o chamado ministerial? O chamado ministerial foi logo depois que a gente casou. Antes já tive como dirigente de jovens e líderes, de alguns departamentos, algumas repartições, mas mesmo chamado ministerial foi logo depois que me casei e fui chamado ao diaconato, em 1986, pela graça de Deus. E ali foi através do meu sogro, ao qual realmente, olhando a minha pessoa, viu algo de Deus na minha vida para que pudesse ser chamado para o ministério. E isso aconteceu, graças a Deus. E daqui a pouco, então, o senhor já vai completar 40 anos de ministério, em 2026. Essa trajetória do senhor, que já é desde os 13 anos como batizado e depois no ministério pastoral, sempre na mesma igreja? Não, eu estive também nas Assembleias de Deus. Certo. E em algum momento, pastor, o senhor desviou dos caminhos do Senhor, deu um pulinho fora, ou sempre o senhor estava firme na igreja? Desde quando nasci até o dia de hoje, pela graça de Deus, Deus tem me firmado na sua presença. Não conheço o mundo como ele é, conheço por realmente saber o que acontece no mundo, mas conhecê-lo por experimentar, provar, não. De maneira alguma, para a glória do Senhor. E interessante, pastor, porque assim, tem muitas pessoas que entram no Evangelho, ficam um determinado tempo, depois esfriam, saem. Alguns conseguem voltar, outros não. Ao que o senhor atribui o fato de pessoas que um dia conheceram a Jesus, andaram nos caminhos do Senhor, estavam na igreja, de repente, abandonar esse caminho e ir para o mundo?
Olha, pastor, as tentações são fortes, né? Fortíssimas. E o mundo cada dia se inovando com certas situações, ao qual, na verdade, traz um grande apetite carnal. Mas, para a glória do Senhor, para que a gente possa estar permanente, temos que estar firmado na palavra de Deus. Sempre lembrar daquilo que Deus sempre nos aconselhou, sempre nos falou através da sua palavra. Isso nos traz realmente uma garantia de estarmos sempre firmes na presença do Senhor. Então, o senhor entende que, na maioria das vezes, são os atrativos realmente do mundo, né? Exatamente. E muitos, quando voltam com a vida destruída, né? Completamente destruída, complicada, com muitas situações difíceis até para ser resolvido humanamente falando, mas Deus assim o consegue, porque Deus resgata, né? Verdade. Não há impossível para o Senhor, Não, né? de maneira alguma. Pastor, o senhor agora está num cargo muito importante, que é a questão da presidência da denominação. O senhor pastoreia ovelhas, mas agora o senhor também pastoreia pastores por conta dessa função. Quais são os maiores desafios que o senhor enfrenta nessa posição hoje no ministério? Olha, desafios, com certeza, temos muitos. Mas a gente não pode, na verdade, olhar sempre como desafios, mas como um trabalho ao qual, na verdade, foi nos designados, né, para ser feito aqui nessa terra. Então, Deus é que nos dá as condições cabíveis para realmente superar todos esses desafios, vencê-los e chegar lá na frente, em nome de Jesus Cristo, para a glória de Deus. Agora, existem obreiros mais idôneos até mesmo do que eu, mas Deus tem nos dado graça, sabedoria e entendimento para entendê-los e saber como conduzi-los também a Deus. E como o senhor, dentro desse entendimento, qual seria assim, a melhor maneira nessa condução? Eu digo assim, é o diálogo, é o exemplo, é a correção mesmo, né? Usar mesmo da autoridade. Como o senhor identifica essa circunstância para poder tratar essas pessoas? Para poder tratar essas pessoas, primeiro nós temos que ter totalmente, completamente a orientação do Espírito Santo de Deus. Se nós não buscarmos a orientação de Deus para resolver essas questões, fica tão difícil para nós. Mas desde quando nós damos esse lugar para que o Espírito Santo de Deus atua nas nossas vidas para tratar desses assuntos, é tudo mais fácil. Eu vejo que o senhor é um homem de oração e um homem que coloca sempre a palavra de Deus em primeiro lugar. Como que é o seu dia a dia de oração? O senhor tem um espaço reservado dentro do seu dia? Quais dias que o senhor vai à igreja? Como que é o que as pessoas têm curiosidade, né? Como que é o dia a dia de um presidente de uma denominação? Explica aí pra gente. O presidente da denominação Igreja Pentecostal de Oração, pela graça de Deus, o nosso dia a dia de oração é intenso. Sempre estamos clamando ao Senhor porque a própria palavra de Deus nos diz que nós devemos orar sem cessar. Mas, porém, é claro, nós temos o tempo reservado para isso. Mas o principal tempo que nós temos é pela madrugada, ao qual realmente nós nos encontramos um tempo favorável, porque durante o dia muitas situações para ser resolvidas, questões, né, para realmente colocar a lei em dia, e às vezes nos falta esse tempo suficiente, mas sempre estamos orando durante o dia, né, pela graça de Deus. Em nome de Jesus. Hoje a Igreja Pentecostal de Oração tem quantas igrejas espalhadas em quais cidades? Olha, em construções aí nós devemos ter, completando em construções, nós devemos ter mais ou menos umas 40, 43 igrejas pela graça de Deus. Mas são espalhadas em várias cidades do estado de Minas Gerais. Certo. E quantos pastores estão debaixo dessa cobertura do senhor? Hoje. Ainda nós temos poucos pastores, mais evangelistas e alguns presbíteros e diáconos. Mas no total? No total o senhor estima assim, mais ou menos quantos? Nós devemos ter mais ou menos uma quantidade de uns 150 obreiros, no geral. Não é algo fácil lidar com pessoas, com circunstâncias de vida diferentes,
tempo de conversão diferente, né? Experiências com o Espírito Santo, com a palavra de forma diferente. Nesses dias, no dia a dia, nas conversas ou nas reuniões ministeriais, há muito embate de ideias ou as pessoas tendem a caminhar num acordo maior entre si. Como que é esse dia a dia aí? Bom, o dia a dia das pessoas, ao qual, na verdade, fazem direção realmente diferenças de conflitos de gerações. São conflitos de gerações. Sim. Tem uma geração antepassada, uma geração passada, uma geração realmente presente. O senhor tem, por exemplo, pastores mais idosos do que o senhor? Sim, tem mais com idade? certeza. Certo. Certeza. Desculpa eu te cortar. Então, como é que é esse dia a dia lá na hora das reuniões ministeriais? Existem muitas divergências, trocas de ideias ou as pessoas estão mais em concordância com o que está sendo decidido? Não, sempre há divergências, mas todas as divergências são resolvidas em tempo favorável e com a convicção, né, da presença do Espírito Santo de Deus, há uma solução bem cabível para que o reino de Deus continue crescendo e sempre avante. Essa é uma motivação do senhor no ministério? Crescimento da obra de Deus, expansão do reino de Deus, expansão da denominação. Isso é algo que motiva o senhor? É o que motiva, é o crescimento, aquilo que Deus prometeu. Tanto realmente para a nossa denominação, a qual realmente estamos como líder, mas eu creio que para a Igreja de Cristo Jesus aqui na Terra, a expansão do seu reino, o crescimento, isso nos motiva bastante. Né? Os tempos, na verdade, não estão bem favoráveis em questões das leis, muitas coisas aí surgindo, mas nós estamos continuando pregando o Evangelho, evangelizando, ensinando a palavra de Deus e segurando aqueles que, na verdade, Deus tem nos confiados, o rebanho do Senhor. Eu quero dar um testemunho, pastor, em relação ao nosso encontro, a primeira vez que nós nos encontramos. O senhor tinha um desafio na igreja sede lá no bairro Nazaré, inclusive uma igreja muito bonita. Eu vi que o senhor está reformando, eu cheguei lá, ela ainda estava em reforma, depois eu já voltei, ela está muito bonita assim por dentro, né? E eu sei que o senhor ainda está modificando ela por fora. E o desafio que o senhor tinha ali é que muitos membros da igreja faziam um retorno ali no anel rodoviário e tinham dificuldade de adentrar para o bairro Nazaré. Eu disse para o senhor que, por ser um vereador, eu não teria como ter a convicção que conseguiria algo a nível federal, que é o DENIT. Mas como já havia conseguido antes a área de escape lá no anel rodoviário, eu creio que não era impossível, né? Mas eu disse para o senhor, esteja em oração. E, de fato, nós tivemos uma visita com a participação do DENIT, que não era nem obrigatório participar, mas eles estiveram ali e, na sequência, eles colocaram os radares para ajudar um pouco a diminuir a questão da velocidade e as pessoas, não só os membros da igreja, né, porque a igreja ela acaba ajudando também na sociedade, mas também todos aqueles que entraram ali para a região do bairro Nazaré pudessem entrar com mais facilidade. O senhor vê nisso, de fato, a mão de Deus através das orações? Com certeza, tenho total convicção disso. Primeiro, crendo que Deus ele é o controle de tudo. Ele não tem um controle. Para mim, eu tenho uma expressão bem diferente. Deus já é o controle. Uhum. Né? Não é como nós que temos controle para controlar as coisas, mas Deus é o controle de todas as coisas. E eu creio que a nossa oração é pedir a Ele para que, na verdade, nos favoreça, né, os caminhos certos, para que possamos ter dias melhores nessa terra. E hoje em dia ali está funcionando, mas eu reitero para o senhor, nós fizemos uma campanha de oração ali para aquilo resolver, né? Amém. Fizemos sim, com certeza. E graças a Deus está funcionando ali. Esta igreja no Nazaré, pastor, ela já tem quantos anos? Essa igreja no Nazaré tem a base desde 1975. Uau, 48 anos. Exatamente. E eu pergunto para o senhor entende que a igreja faz um papel que muitas vezes o Estado não consegue fazer no sentido de transformação da vida das pessoas? Porque o que o Estado entrega muitas vezes? Cadeia, né? Punição. E o Evangelho chama para uma transformação de vida. O
O senhor entende isso, que realmente a igreja pode fazer esse papel? A igreja aqui na Terra, ela é a totalidade de diminuir certas situações da iniquidade que tem se multiplicado aqui nessa Terra. E a gente gostaria o quê? Que as autoridades políticas e todas, né, as autoridades dessa Terra compreendessem e entendessem que a igreja ela tem um papel muito brilhante com as mãos de Deus, né, sobre ela, de avançar para que isso, na verdade, venha, às vezes, até mesmo diminuir essa proporção de iniquidade, de avanço de muita corrupção, de muitas situações. Então, a igreja, realmente, ela tem o seu papel. Basta que as autoridades dessa terra venham a compreender e entender isso, que ela tem um grande papel fundamental. Pastor, veja bem, o senhor, no pastoreio, o senhor já vai completar 40 anos que nós falamos Perfeito. isso, né, em breve. Qual que seria o que o senhor poderia falar para um pastor que está começando no ministério? Ou para mim, que, na verdade, eu tenho 13 anos de ministério pastoral, estou numa caminhada. Qual é o segredo da longevidade no ministério? O segredo da longevidade no ministério. De ficar tantos anos assim e firme na presença do Senhor, como o Senhor disse, nunca abandonou, né? Verdade. É uma palavra que Deus, ele realmente destaca bem a respeito disso, é a perseverança. Porque aquele que perseverar até o fim, ele será salvo. E a perseverança, ela vale para todos os aspectos da nossa vida. Tanto social, como familiar, como até mesmo na liderança de alguma coisa nessa terra e liderança da própria igreja. Tem que haver perseverança. E a perseverança, ela sofre algumas situações de mudança, mas nunca deixa de perseverar. É muito importante. Sofrer mudança faz parte da perseverança. O importante é cada um de nós continuar no mesmo intuito de perseverar, né, na presença de Deus e perseverar com essa convicção que Deus está com você e pode fazer tudo para que, na verdade, venha amenizar as situações. Durante esse tempo de ministério, na presidência também, o senhor teve alguma decisão que depois o senhor pensou bem e teve que voltar atrás e conseguiu voltar atrás? Ou sempre o senhor está tomando essas decisões de acordo com a vontade de Deus e não precisou de retornar? Sempre a vontade de Deus prevalece. Quando, na verdade, tivermos que voltar atrás, é também a vontade de Deus. Ele mesmo nos orienta para que, na verdade, devemos tomar uma certa direção contrária àquilo que, na verdade, foi imposta. E assim a gente está fazendo, né? Então, eu creio que nada de nós mesmos prevalece na frente de uma liderança ou na frente de uma igreja. Porque a igreja não é nossa, não é nossa, não é nossa, mas a igreja é de Cristo. E por ela ser de Cristo, pela igreja ser de Cristo, existe realmente o dono, que é Jesus Cristo, que na verdade nos conduz e nos orienta como devemos fazer. Se devemos dar ré, se devemos ir à frente, se devemos mudar a marcha, mudar a direção, para onde devemos ir, tudo é com Ele. Sem Ele, eu creio que nada será feito. É verdade. E eu imagino, pastor, dentro desse tempo de desafio na igreja, que existem situações que podem deixar a gente desanimado, chateado, né? O pastor muitas vezes ajuda e depois ele não recebe reconhecimento, às vezes a gente não tem com quem compartilhar. Nesses momentos, o que fazer? Ô pastor, eu sinto assim, de uma forma um pouco diferente, que é o seguinte: a gente está ali como um vaso para ser usado para Deus. Reconhecimento, a gente querer buscar reconhecimento nessa terra é complicado. O reconhecimento ele só vem de Deus, daquilo que a gente faz. E a gente está ali para fazer um serviço, um trabalho para o Senhor. Então, nós não temos que, na verdade, esperar reconhecimento nessa terra. Alguns, na verdade, os considerem, a gente considera as pessoas que fazem, que trabalham, que
exerçam, né, as suas funções. Glória a Deus por isso, o reconhecimento, mas, porém, o que o homem deve esperar é o reconhecimento de Deus. Porque, até então, o que nós estamos fazendo é algo espiritual. Com certeza, pastor. Agora, em determinados momentos no ministério também, a gente tem dificuldades de tomar uma decisão, fazer algo. Então, uma opressão, uma carga muito pesada para se tomar algum tipo de decisão. Inclusive, infelizmente, nós vemos aí casos, inclusive, de pastores em depressão, pastores até que tiraram a sua própria vida. Eu lhe pergunto, nesses anos todos de ministério, o senhor já passou por alguma situação de angústia extrema, de dificuldade? E se isso aconteceu, como que o senhor agiu? O que o senhor fez para conseguir sair dessa situação? São problemas difíceis. Depressão, na verdade, ela atinge totalmente, completamente a carne da gente. Mas quando, na verdade, a gente... É um conselho até mesmo, quando a gente, na verdade, analisa e pensa, fala, não, aqui se trata de uma obra espiritual. E como obra espiritual, a gente tem que superar. Tem que deixar que, na verdade, aquilo passe para a gente superar e ter uma vitória sobre isso, sobre essas depressões, essa angústia. Eu sou ser humano também, a gente sente. Você já sentiu isso na pele? Já senti na pele, com certeza. Mas quando isso acontece, a nossa posição, a minha posição, particularmente, é dobrar o joelho e falar com o Pai, que é o dono da obra. E Ele age imediatamente naquilo que Ele me colocou. Porque a responsabilidade não é nossa, não é minha, é aquilo que realmente nós fomos colocados. Né? Na liderança, para liderar, para aconselhar, para rebanhar, são coisas de Deus. Então, como, na verdade, a gente, até mesmo em entendimento bíblico, né, a batalha que Ele nos coloca não é nossa, é dEle. E Ele peleja por nós. E é isso que nós temos que ter essa convicção. O Senhor pelejará por vós, e vós calareis. Então, a gente, na verdade, supera através dos conselhos da palavra de Deus, dos conselhos de Deus, que vem ao nosso coração através dessa palavra maravilhosa. Isso que o senhor está falando é muito interessante, e eu fico pensando o seguinte: tem horas que o senhor não consegue realmente, não pode realmente compartilhar com outras pessoas, é uma decisão muito íntima. Entretanto, né, o senhor se uniu com a sua esposa, vocês dois são uma só carne. E eu sei que sua esposa é uma mulher espiritual. Qual que é a importância da mulher, da ajudadora, da sua esposa no seu ministério? E se o senhor acha que isso deveria ser nos outros ministérios também? A importância da mulher no ministério é lindo demais. É algo sublime da parte de Deus, porque a mulher foi colocada como auxiliadora, companheira, para estar ao lado do marido, e é algo importante quando ele é colocado como obreiro, como pastor, como líder de algum lugar. Para a glória do Senhor Jesus Cristo, ela é de grande excelência na vida do seu esposo. Então, eu sempre digo que, na verdade, a vida da minha esposa, Marta Lídia, para a glória do Senhor, é uma vida dedicada, uma vida abençoada por Deus. E eu sempre expresso isso nos conselhos de casais, que a esposa foi colocada para ser ali 90% daquilo que o marido é ou daquilo que o marido faz. 90%. Muitas pessoas classificam 50%. Só fica só com o dízimo? Só fica com o dízimo. É os 10% que, na verdade, eu me coloco nessa posição de falar assim. Os 10% significa a palavra pode ou não pode, sim ou não. Dessa maneira, o senhor acha que nós estamos sendo sábios? Sábios, com total sabedoria. Quantos anos de casado, pastor? Nós temos 40 anos de casado. 40 anos, que benção. E quantos filhos? Nós temos 3 filhos já casados. Seus meninos estão no ministério? Todos no ministério, para a glória do Senhor. Um é diácono, outro é presbítero, já líder de uma cidade. Qual cidade? De Patinga. Olha. Para a glória de Deus. E também temos o outro que é cantor, louvorista, abençoado também de Deus. Glória a Deus. E netinho? Netinho, nós temos um neto e 3 netas. Uau! Uma família muito linda, né? Eu acho, né? Tem que achar, glória né? de Deus. E é uma bênção, né, pastor? Eu não sei, assim, eu ainda não sou avô,
mas eu sempre ouço que as pessoas dizem que neto é filho com açúcar, porque normalmente os pais não deixam os filhos fazer determinadas coisas, mas o avô deixa, a avó deixa. É ou não é verdade isso? O tratamento dos netinhos é diferente do que o senhor tinha com os filhos? Completamente diferente. Eu tenho uma lembrança de o saudoso pastor Anselmo Silvestre, que ele sempre expressava que os filhos amansa, né, nossos filhos amansa os netos para que os avós possam, quer dizer, para que os netos possam montar. Amansam os avós, né, amansam os pais, para que os netos possam montar. Isso é verdade. Isso é verdade. Isso tem realidade, tem fundamento isso aí. Graças a Deus, os netos da gente não pode ter aquela correção como pai, somente os conselhos, mas são meninos graciosos, netos graciosos, meninas. Nós temos uma de 11 anos que completou agora, nós temos outra de 6, e né, o menino é o de 6, e temos outro de 4, e depois temos agora de 3. Então, pela graça de Deus... É bom demais. É bom demais, lindo demais. Graças a Deus, Deus tem nos abençoado na nossa família, que todos, até o dia de hoje, são criados. Glória a Deus, pastor. Isso é uma bênção, né? Ter os filhos no caminho do Senhor e conseguir fazer. Porque filho de peixe, peixinho é. Mas filho de crente não é crentinho, né? Tem que ter uma experiência. Agora, quem é que dá esse trilho? A própria palavra diz. Nós, pais, deveremos instruir os meninos, ou seja, a criança no caminho que ela deve andar. Então, é uma responsabilidade nossa, não é uma responsabilidade da mulher, do homem, não, do casal. Agora, deixa eu perguntar uma coisa para o senhor aqui que eu estou encucado. Na sua mente, no seu coração, qual foi a maior experiência com Deus que o senhor teve? O senhor consegue quantificar isso? Qual foi a maior experiência com Deus que o senhor teve? Quando o senhor pensa aí em algo de experiência com Deus, o que vem no seu coração? A maior experiência que eu tenho para com Deus espiritualmente foi quando nós buscamos o batismo no Espírito Santo. Com 13 anos de idade, logo após a passagem pelas águas, a gente buscou o batismo no Espírito Santo de Deus. E isso, para mim, foi uma experiência linda e maravilhosa. Dali para frente, a gente começou a experimentar coisas misteriosas da parte de Deus, como revelações, como sonhos, como visões. O senhor crê que Deus fala hoje? Agora. Eu vou muito mais além. Deus está falando. Amém. Para a glória do Senhor, porque Deus ele nunca vai parar de falar até que, na verdade, encerre todas as coisas, ou a sua obra será completa aqui nessa terra. E qual é na sua opinião, qual é a importância de ter o Espírito Santo como guia ou como nosso amigo, né, no ministério? Qual que é o seu relacionamento? Como é o seu relacionamento com o Espírito Santo? Qual a importância dele na sua vida e no seu ministério? A importância do Espírito Santo de Deus na nossa vida é que nos garante uma caminhada sem errar, sem cometer pecados, sem cometer coisas terríveis, né, nas nossas vidas. Falha, sempre vamos ter. Fraquezas, a gente sempre vai passar. Mas, com a presença do Espírito Santo, com a orientação do Espírito Santo de Deus na nossa vida, ele nos garante a chegar mais além e nos garante realmente ter essa convicção e essa firmeza em Cristo Jesus. Eu costumo dizer, pastor, não sei se eu estiver errado, o senhor pode me corrigir, até porque o senhor tem muito mais experiência do que eu, mas o Espírito Santo, ele precisa ser o bispo do ministério. Ele precisa ser aquela pessoa que dá a direção ao ministério. E o pastor presidente, como o senhor, precisa estar com os ouvidos espirituais abertos para conseguir compreender para que lado ir. Porque é muito fácil você viver numa atitude mecânica de religiosidade. A religiosidade, você parece que está indo na direção correta, mas quando o Espírito Santo te mostra a direção correta, é diferente. O senhor vê por aí também ou acha que precisa mexer alguma coisa nisso aí que eu estou te dizendo? Eu creio que precisa, na verdade, a gente conscientizar
essa verdade, até mesmo para o mundo inteiro, até mesmo para os evangélicos, até mesmo para grandes lideranças, né? Que, sob a orientação do Espírito Santo de Deus, é muito melhor. Algo mecânico não leva a lugar nenhum. E tanto é que já dissemos aqui, como a Igreja de Cristo, é preciso que, na verdade, seja regida pela presença do Espírito Santo de Deus. Né? A gente tem que estar com os ouvidos abertos, como disse o senhor, para ouvir atentamente a orientação dele, para que a gente possa continuar essa longa caminhada até que Jesus realmente volte. Como o senhor enxerga hoje, pastor, a situação da igreja brasileira? Como que o senhor tem visto a igreja brasileira atualmente? Pode ser sincero. Pastor, muitas misturas. Certo. Isso realmente nos constrange, nos entristece tamanho, né, pesar, né, de situações que há muitas misturas, muitos conflitos, muitos pensamentos, muitas ideias do próprio ser humano que não estão visando completamente a palavra do Senhor. E essas misturas atrapalham bastante. Porque as coisas de Deus são puras. Uhum. Quando o senhor diz mistura, o senhor está dizendo de um mundanismo dentro da igreja, é isso? Algumas partes, sim. Certo. Outras, na verdade, são coisas que estão trazendo certos ensinamentos que, na verdade, não convém ou não tem a contextualidade realmente da Bíblia, não tem base bíblica para isso. Entendi. Agora, o senhor entende também que a igreja, quando a Bíblia fala, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Porta não é algo de ataque, né? Porta é algo de defesa. Então, se as portas do inferno não prevalecerão, a igreja tem que atacar. A igreja tem que expandir, a igreja tem que se anunciar perante o mundo. O senhor vê essa necessidade de evangelização, de partir realmente para buscar esse que está perdido, como uma função que a igreja muitas vezes está deixando de lado? Sim, pastor. A igreja tem que pregar sempre a verdade. Mas não é verdade de si próprio, ou é verdade de fulano, ou beltrano, ciclano, mas é verdade de Cristo. É o que, na verdade, às vezes a igreja está afastando dessas verdades eclesiásticas, dessas verdades de Cristo, dessas verdades de Deus, para a vida do ser humano. Então, traz muitas confusões, traz muitas situações de enfraquecimento no Evangelho. Uhum. Né? Mas eu creio em Deus, que Deus tem feito algo e vai fazer algo para a sua igreja. Nesse tempo todo de evangelho, de igreja, o que o senhor sente mais que mudou dentro da igreja? O que mudou dentro da igreja? Tem muitas coisas, né? Que a gente, na verdade, tem as palavras tradicionais que muitas pessoas interpretam como igreja tradicional, que, na verdade, não sai daquela tradição. Mas tem muitas coisas que, na verdade, se a gente abrir mão daquilo, pode se tornar-se uma libertinagem em vez de liberdade. Então, tem muitas coisas que, na verdade, nos dá a falar que nós todos devemos ter um comportamento, mas um comportamento agradável a Deus e também à sociedade. Certo. Hoje, eu cresci com essa visão, e eu creio que o senhor também deve ter experimentado isso muitos anos, com aquela ideia de que o crente não envolve com política, que política é do diabo. Para mim, pastor, sendo bem sincero para o senhor, quando aparecia um político na minha igreja, era como se estivesse chegando um leproso, e eu queria muita distância dele. Hoje o Senhor me colocou nessa posição, né, de vereador da cidade de Belo Horizonte, de trabalhar na área política, e a gente tem tentado desempenhar um papel relevante na sociedade. Hoje eu sou presidente da Frente Cristã Parlamentar, que reúne todos os vereadores cristãos ali da Câmara Municipal de Belo Horizonte. E uma das primeiras atitudes que eu tive foi criar um culto toda segunda-feira lá na Câmara,
de 9h30 da manhã até as 10h30, inclusive com a presença do senhor lá, trazendo a palavra. Eu lhe pergunto, essa visão também em relação à política da sua parte mudou durante o tempo ou o político continua sendo tudo leproso para o senhor ainda? Bom, o senhor falou a respeito de tudo leproso, quer dizer, alguns ainda são leprosos. Eu estou Claro. sendo sincero, falando a verdade a respeito disso. Da mesma forma que o senhor teve, né? Que agora não tem mais, eu era assim. Da mesma forma, porque todas as palavras que o político sempre falava, não havia cumprimento delas, não havia sinceridade, não havia nenhuma honestidade da parte deles em questão de cumpri-las. Né? Então, a gente tinha uma certa resistência a Descredibiliza, né? Descredibiliza completamente. Mas, graças a Deus, né? Abrindo os olhos e tendo a visão ampla daqueles que, na verdade, Deus tem colocado nas grandes repartições do país, né? Governantes, pessoas que, na verdade, são da Câmara, de prefeituras, isso abriu nossa visão que é necessário, ao qual realmente até o próprio meu xará foi um dos grandes políticos ali na Babilônia, realmente, Daniel. Então, pela graça de Deus, a gente abriu os olhos sobre tudo isso. E a gente não pode deixar, como pastor, como líder, de estar sempre orando para os governantes na face da terra, para todos eles. Depois de um certo tempo na vereança, pastor, eu fui até o prefeito e disse a ele que eu gostaria de levar algumas pessoas para conversar com ele sobre o Evangelho. E ele me recebeu na sua casa e com alguns pastores ali, nós ficamos por cerca de 2h30 contando para ele o que é uma igreja, o que é o Evangelho, o que é o pensamento de um pastor. E ao final, ele recebeu uma oração, ele entendeu qual que é a nossa temática, o que nós buscamos. Porque, na verdade, a própria palavra diz que na paz da cidade, nós também teríamos paz. Então, é necessário que a igreja... eu sempre digo o seguinte, olha, a igreja, a política não precisa entrar na igreja, mas a igreja precisa entrar na política porque os nossos valores são valores são valores do reino de Deus e que farão bem para a sociedade. Se todo ser humano se converter, nós teremos uma sociedade melhor. Com certeza. Não é verdade? Então, nós tivemos essa oportunidade e eu creio que Deus prepara essas condições, porque quando a Bíblia diz feliz é a nação cujo Deus é o Senhor, uma nação só pode ter Deus como Senhor se quem tem a chave dessa nação é lavado e remido no sangue do Cordeiro. Com certeza. Porque se ele não tem essa experiência, ele vai se direcionar ou ele vai agir de acordo com os seus princípios e convicções. Então, se nós temos um servo, uma serva de Deus, que está disposto a ingressar na vida pública, nós precisamos orar por eles. E eu, inclusive aqui hoje, eu quero agradecer o Senhor publicamente, porque eu sei que o Senhor, além de um conselheiro nas minhas lutas e dificuldades, o Senhor também é um intercessor. Quem dera se nós todos tivéssemos intercessores para nos ajudar nas dificuldades do dia a dia. Então, a política realmente precisa fazer parte dos nossos debates, das nossas dificuldades, porque a igreja utiliza luz, água, serviços públicos, as pessoas que estão ali usam posto de saúde. Então, assim, é uma abertura que a igreja precisa dar, mas, ao mesmo tempo, quem está na liderança precisa ter essa ideia de não fazer barganha, né? Porque o problema é esse, né? Quando a pessoa se vende por conta de alguma coisa. Então, nesse contexto, eu pergunto para o senhor, a igreja está evoluindo nesse sentido de poder entender como a política funciona para poder participar? Tem evoluído, sim, o pastor Ilan. Para a glória de Deus, a gente tem mostrado para a igreja os benefícios, né, que os políticos têm feito àqueles que são usados
pelo Senhor, eu não digo nem evangélicos ou não, mas aqueles que, na verdade, são honestos, são sinceros, trabalham com dignidade, trabalham em favor realmente da nação, do povo, dos benefícios que, na verdade, favorece a cada ser humano nessa terra, para a glória de Deus. A gente tem expressado isso para todos, principalmente para a liderança da igreja. Que a liderança da igreja, ela, sabendo disso, tendo essa convicção, essa consciência, ela transmite para o povo. Então, graças a Deus, hoje nós somos bem beneficiados por todos aqueles ao qual Deus tem usado na política do nosso país. Dentro daquilo que o senhor entende em relação à igreja, qual que é o maior sonho que o senhor tem para o seu ministério? 10 mil almas para o Senhor Jesus Cristo. É um sonho desde novo. Certo. 10 mil almas levantando para Deus. É um sonho que a gente tem lutado para que isso aconteça. Em nome de Jesus Cristo, né? E vai depender dos nossos esforços, em primeiro lugar, mas crendo que Deus é que dará salvação a estas vidas, a essas pessoas, para a glória de Deus. É um dos sonhos brilhantes que eu tenho da parte de Deus, né? Em nome de Jesus Cristo, olhando pela minha família e aqueles que ainda não são evangélicos ainda, que venham aceitar a Cristo Jesus, render aos pés de Jesus Cristo, conhecer que Ele é o Salvador, o único Salvador na nossa vida, Salvador que nos leva para o céu, para a eternidade. Então, em nome de Jesus Cristo, é um sonho que nós temos. Amém. Em nome de Jesus, nome o senhor vai alcançar esse sonho, porque é também o sonho de Deus, né? É o sonho de Deus. Eu pedi pouco, né? Não, o senhor pediu pouco, pode até pedir mais. Atinge a meta, depois o senhor supera a meta, né? Aleluia. Glória a Deus. Quem sabe a partir de hoje... Claro, né? Eu creio que Deus pode abrir está as expressando portas. Isso tudo. Com certeza. O senhor imagina quantas pessoas não podem participar, por exemplo, ouvindo estas palavras. Verdade. E isso ser expandido, né? Eu creio que tanto a internet quanto a televisão, o rádio, são instrumentos poderosos de divulgação do Evangelho. Sim. Isso é importante. Nesse ministério, pastor, nesses anos todos de caminhada, o senhor se lembra quantos batismos o senhor já fez? Quantas pessoas o senhor já batizou? Olha, são inúmeros batismos, mas eu não tenho a quantidade. Mas mais de centenas, com certeza, né? Com certeza. Casamentos. Casamentos também. Muitos. Que eu não me lembre, que me lembre mais ou menos, deve ter realizado mais uns 200 casamentos. Isso é por baixo, né, mais ou menos. Só na cidade de Patinga, quando estive lá por 8 anos, lá nós realizamos 44 casamentos de pessoas que, na verdade, eram apenas amigados. Teve algum casamento que o senhor fez, que o senhor se emocionou mais do que o normal, não? Sempre tem, né, casamentos que a gente emociona, mas um dos nossos casamentos realizados aí pela graça de Deus foi o do nosso próprio filho. Graças a Deus. Nos trouxe grande alegria de estar ali realizando, porque os meus 2 filhos mais velhos, eles foram casados com meu pai, pastor Afonso Gomes Santos. Seu pai que fez o casamento. Que realizou o casamento deles, a cerimônia religiosa. Então, pela graça de Deus, nós ainda tivemos essa alegria de realizar o casamento do mais novo, do filho mais novo. E foi emocionante. Foi emocionante. Eu fico pensando, pastor, tem 4, né? Meus meninos ainda não se não se casaram, a mais velha está com 22 anos. E eu fiz o casamento da minha irmã caçula. E foi muito emocionante. O batismo dos meus filhos também foi muito emocionante. Então, assim, esse é um momento de alegria, né? De alegria. Na vida do pastor, né? É prazeroso. Mas a Bíblia diz que há mais sabedoria num culto fúnebre do que numa festa de casamento ou numa festa de aniversário. Então, isso eu não sei se o senhor sabe, não sei se a gente teve oportunidade de falar, mas eu falo para as pessoas que estão nos assistindo aí, participando conosco. Meu primeiro ato como pastor foi um culto fúnebre. Deus me deu essa honra de fazer isso em primeiro lugar. Quer dizer, poderia ter sido um batismo, um casamento, poderia ter sido uma pregação. Mas o primeiro ato, depois de eu ter sido consagrado, no domingo, segunda-feira, foi
oficiar um culto fúnebre, onde eu tive a oportunidade de falar de Jesus para pessoas que estavam ali, que não conhecia Jesus, que não conhecia a eternidade. Então, a gente não pode perder as oportunidades, não é verdade? De maneira alguma. Porque esse é como um teste, né? Que Deus faz com cada um de nós. E o teste dele, ele não fala o que vai fazer. Verdade. O que vai cair naquele teste? Pastor, a igreja precisa ser relevante nos dias atuais. Precisa fazer a diferença nos dias atuais. Perfeito. Nós vimos quantas pessoas abandonaram o evangelho e a igreja, por exemplo, na pandemia. Muitos saíram e não voltaram mais. Não é? Eu costumo dizer que quando você tem uma tempestade, quando você tem uma dificuldade, é que você descobre quem é que está no barco com você. Né? O senhor sentiu isso na pandemia? Tiveram perdas? Recuperou? Não? O que o senhor me diz? Pastor, nós tivemos perdas, sim. E não foi realmente favorável. Todas as perdas, nós não tivemos algumas recuperações. Mas pela graça de Deus, aqueles que Deus permaneceu conosco, estamos avançando, trabalhando, compreendendo, entendendo tudo isso, né, para a glória do Senhor. E passado é passado, né? Agora a gente tem que olhar para frente. Verdade. E, na verdade, encarar aquilo que nos está proposto, em nome de Jesus. Quando o senhor está trabalhando com os seus pastores, no dia a dia, no discipulado, eu já ouvi dizer que para formar o caráter, a gente tem que dizer mais não do que sim. Isso é verdade ou não? A palavra correta é isso aí, mais não do que sim. Que é a grande realidade, porque não é tipo proibição, mas é o não de Jesus mesmo, a qual, na verdade, nós devemos expressar, sim, sim ou não, que o que passa disso é procedência do mal. Então, a grande realidade é essa, nós temos que, às vezes, estar sempre expressando, porque quando as pessoas, ou quando aqueles que são levados a obreiros, que, na verdade, são novos, neófitos, né, que, na verdade, a Bíblia realmente fala, a grande realidade é essa. Eles querem, eles têm toda a força, têm toda a garra para querer fazer. Mas não é por aí o caminho. Temos que ter também certos conhecimentos, experiências. E para ter conhecimentos e experiências, é essa grande realidade. Nós temos que não ir afoito, mas ir com paciência. Verdade. Eu quero fazer um convite para você que está nos assistindo aqui, ó. Nas minhas redes sociais, irlan.melo, lá no Instagram, nós vamos ter esse programa. E se você deixar uma mensagem lá no dia que você ver esse programa nas redes e dizer assim, olha, eu quero, você corre o risco de ganhar um livro, que é uma Bíblia de Estudo da Mulher, e também, nós não vamos deixar os homens de fora, né? Uma Bíblia de Estudo da Reforma para os homens também. Então, basta você entrar lá nas nossas redes sociais, começar a me seguir, @irlan.melo, está aparecendo aí, e também deixar um recadinho lá na entrevista do pastor Daniel. Olha, deixar um recado, uma palavra para ele, e no final escrever assim, ó, eu quero. E aí você pode participar. Eu tenho certeza que vai ser muito importante a gente interagir ali também. Pastor Daniel, que Deus te abençoe seu ministério, te dê saúde, graça, paz, que o Senhor tenha uma visão clara daquilo que Deus tem para a sua vida, para o seu chamado, e que o Senhor tenha, assim, o poder do Espírito Santo mesmo te guiando, para o Senhor guiar esses pastores e tantos obreiros que estão sob a sua responsabilidade. O peso é grande, mas Deus não dá algo maior do que a gente possa suportar. E eu tenho certeza que Ele te escolheu, te separou, e o Senhor vai continuar fazendo a diferença nessa terra. Então, assim, muito obrigado pela entrevista. Eu tenho certeza que muitos não conheciam como vão conhecer dessa forma, e que Deus continue te abençoando. Se o senhor quiser fazer suas considerações finais. Pastor Irlan Melo, pela graça de Deus, eu quero agradecer pelas palavras de agradecimento. Para mim, é uma alegria nós estarmos aqui, né, dizendo que eu creio que podemos estar outras vezes mais, até mesmo mais preparados para isso, para a glória de Deus. Mas eu quero transmitir para toda a humanidade, ou todos que, na verdade, estiverem ao alcance desse nosso pequeno bate-papo, para a glória de Deus, que aqueles que estão desviados, aqueles que estão fora do
dos caminhos do Senhor Jesus Cristo. Volte, mas volte depressa, antes que a noite venha e nós não podemos trabalhar mais. Então, em nome de Jesus Cristo, é um regresso maravilhoso da vossa parte, se vocês decidirem, a partir de agora, regressar para a casa do Senhor, regressar para Jesus, em nome de Jesus Cristo. E há muitas vidas que estão perdidas nesse mundo, que possam, na verdade, ouvir atentamente a palavra de Deus, buscar e entender a palavra do Senhor Jesus Cristo, para que, na verdade, sejam salvos na pessoa de Jesus Cristo. Amém. Nós cremos nisso, nós cremos na solução do seu problema, solução daquilo que, na verdade, às vezes você esteja passando, atravessando, situações que precisam ser libertos. Para a glória do Senhor, Deus vai fazer isso em vossas vidas. Nós cremos em Jesus Cristo e cremos que você vai receber essa palavra de bom grado. Deus os abençoe. Amém, pastor. Nós vamos colocar durante esse programa também a rede social da Igreja Pentecostal de Oração. E eu quero agradecer a você que está nos acompanhando aqui hoje, nesse programa, e te convidar para participar sempre conosco do podcast Conexão com Irlan Mello, aqui na Rede Super. Muito obrigado, que Deus te abençoe e abençoe a sua família. Um forte abraço.